Quando pensamos na Antártica, imediatamente imaginamos o mesmo cenário: um deserto branco, silencioso, congelado e aparentemente vazio. Um lugar distante, isolado, onde apenas pinguins e focas ousam viver, um ambiente tão extremo que até o ar parece mais pesado. A Antártica moderna é assim: uma vastidão gelada onde o vento corta como lâminas e as temperaturas chegam a valores capazes de congelar até a respiração. Mas isso é apenas um retrato recente do continente. É apenas a versão final de uma história extremamente longa, complicada e surpreendente. Porque se voltarmos no tempo não décadas, não séculos, mas dezenas de milhões de anos, o que encontramos é um lugar completamente diferente. Um mundo capaz de desconcertar qualquer pessoa que acredita conhecer a Antártica. Um mundo que já foi verde, quente, úmido e lotado de vida. Um mundo onde animais enormes caminhavam pelas florestas, onde crocodilos se escondiam em rios largos, onde tubarões gigantes nadavam em mares mornos, onde aves predadoras dominavam a terra e onde pinguins gigantes mergulhavam em águas cristalinas. A Antártica já foi um paraíso tropical, e não apenas uma vez, mas por longos períodos. E para entender essa transformação radical, precisamos voltar ao início dessa história. Durante milhões e milhões de anos, a Antártica não estava onde está hoje. Ela não ficava isolada no extremo sul do planeta, cercada por águas congeladas. Ela fazia parte de um grande quebra-cabeça continental. No início da história da Terra moderna, a Antártica era parte fundamental do supercontinente Gondwana, que incluía América do Sul, África, Austrália, Índia e outras regiões. Essas terras estavam unidas, permitindo que plantas e animais circulassem livremente de um lado a outro. Não existiam oceanos gelados, não existia nada que lembrasse um ambiente hostil atual. Era simplesmente uma parte viva e integrada do planeta. Conforme as placas tectônicas se movimentaram, Gondwana começou a se fragmentar. Primeiro, a Índia se separou, depois a África e, por fim, a América do Sul e a Austrália se afastaram da Antártica. Mas durante muito tempo, mesmo separada, a Antártica ainda ocupava uma posição mais ao norte do que ocupa hoje. Isso significa que ela recebia muito mais luz solar e tinha um clima bem mais quente. A paisagem era composta por florestas densas, rios, vastas planícies e até regiões pantanosas. Era um mundo vibrante, e não um bloco de gelo. Durante o período Mesozoico, enquanto dinossauros dominavam os continentes, a Antártica era um refúgio surpreendentemente confortável para várias espécies. A média anual de temperatura era semelhante à de muitos países temperados modernos. Não era um paraíso tropical escaldante, mas certamente estava longe de ser um deserto congelado. Florestas temperadas cobriam grande parte da superfície, repletas de coníferas, samambaias gigantes e uma variedade imensa de plantas com flores. O ambiente era tão favorável que permitiu a evolução de dinossauros particulares daquela região. Sim, dinossauros viveram na Antártica. Muitos deles eram herbívoros adaptados às florestas fechadas e ao clima mais frio do Polo Sul, que ainda não era congelado, mas tinha longos períodos de escuridão durante o inverno. Esse desafio obrigou várias espécies a desenvolverem adaptações únicas, e onde há herbívoros, há predadores. Pequenos e ágeis terópodes perseguiam presas entre as árvores. A vida era intensa, diversificada, quase idêntica ao que acontecia em outras partes do mundo, mas com suas particularidades. Esse mundo, entretanto, sofreu o impacto devastador que todos conhecemos. O asteroide que atingiu a Terra há 66 milhões de anos. As consequências foram globais. A poeira bloqueou a luz solar, temperaturas despencaram, a vegetação morreu e mais da metade das espécies do planeta desapareceu. A Antártica não escapou disso. Sua fauna foi destruída, suas florestas sofreram e o continente entrou em um período de estagnação ecológica. Mas, surpreendentemente, não por muito tempo. Depois da devastação inicial, o planeta passou por um período de aquecimento extremo. Foi o máximo térmico do Eoceno, um dos momentos mais quentes dos últimos 65 milhões de anos. A Antártica deixou de ser fria e voltou a ter temperaturas comparáveis às de regiões tropicais. Imagine praias antárticas com 25 graus Celsius, palmeiras crescendo na costa, rios caudalosos correndo livres e um clima úmido e estável. Esse período não durou apenas milhares de anos, mas milhões. E essa estabilidade
permitiu o surgimento de um novo conjunto de criaturas extraordinárias. Entre os predadores terrestres, as aves do terror se tornaram as rainhas absolutas da Antártica. Elas eram enormes, chegando a 2,5 metros de altura, e tinham corpos desenhados para a velocidade. Suas pernas longas e musculosas permitiam corridas superiores a 50 km por hora. Seus bicos eram afiados e curvados, perfeitos para dilacerar carne. Elas não voavam, mas dominavam com autoridade todos os ecossistemas disponíveis. Eram descendentes diretas dos dinossauros, e sua aparência deixava isso bem claro. Mas a Antártica também era lar de mamíferos muito peculiares. O continente recebia migrações constantes vindas da América do Sul através de pontes de terra que se formaram antes da separação completa. Alguns desses mamíferos eram enormes, como os Astrapotheria, herbívoros bizarros, com corpos robustos e focinhos flexíveis. Outros, como o Noteolophus, lembravam grandes bovinos e provavelmente viviam em bandos, migrando pelas florestas em busca de vegetação. E havia ainda pequenas criaturas com focinhos alongados que talvez possuíssem mini-trombas, dando a elas um aspecto quase cartunesco. Mas nenhum mamífero queria encontrar o verdadeiro senhor dos rios antárticos, os crocodilos gigantes. Um deles, reconstituído a partir de osteodermos preservados no gelo, poderia ultrapassar 7 metros de comprimento. Imagine um crocodilo maior do que muitos carros modernos, atacando silenciosamente qualquer animal que ousasse se aproximar de um rio. Esse predador vivia em águas mornas, claras e repletas de peixes, e ao lado dele nadavam os pinguins gigantes. Esses pinguins não eram nada parecidos com os que conhecemos hoje. Eles podiam chegar a 2 metros de altura e pesar mais de 100 quilos. Eram verdadeiros maratonistas aquáticos, mergulhando profundamente e perseguindo presas com uma eficiência assustadora. A visão de um grupo de pinguins do tamanho de jogadores de basquete andando pela praia antártica seria tão surreal que pareceria uma ilustração fantástica, mas era real. E tudo isso acontecia enquanto o oceano ao redor fervilhava de predadores gigantescos. As águas da Antártica eram território de tubarões colossais, como Otodus sokolovi e Otodus auriculatus, parentes próximos do megalodon. Eles chegavam a quase 10 metros de comprimento e provavelmente caçavam ao lado ou contra grandes baleias primitivas. Algumas dessas baleias tinham 12 metros ou mais, com dentes enormes, crânios reforçados e bocas capazes de engolir pedaços gigantes da fauna marinha. Acima de tudo, o céu era dominado por aves absurdamente grandes. O Dasornis, com 6 metros de envergadura, planava sobre o oceano como um pterossauro renascido. Seu bico era longo e possuía estruturas ósseas que se assemelhavam a dentes, o que lhe dava um visual que certamente intimidaria qualquer observador da época. Esse mundo antártico era vibrante, diverso, perigoso e completamente diferente do que vemos hoje. Porém, a história ainda guardava uma reviravolta colossal, uma reviravolta que transformaria o continente para sempre. À medida que a Austrália e a América do Sul se afastaram definitivamente, formou-se a corrente circumpolar antártica, uma poderosa corrente oceânica que passou a circular ao redor do continente sem parar. Essa corrente impediu a entrada de águas quentes vindas de latitudes menores. A Antártica ficou isolada, termicamente isolada, e isso foi o começo do fim. O resfriamento não foi instantâneo, mas progressivo. Primeiro, as temperaturas caíram alguns graus. Depois, as florestas começaram a morrer. As plantas não resistiam aos invernos cada vez mais longos e rigorosos. Os animais perderam suas fontes de alimento. Os rios começaram a congelar e, lentamente, ao longo de milhões de anos, a Antártica transformou-se no continente gelado que conhecemos. As aves do terror desapareceram. Os mamíferos foram extintos, os pinguins gigantes sumiram, os crocodilos morreram às margens dos rios congelados, as baleias migraram para águas mais quentes, as florestas desapareceram sob camadas crescentes de gelo. A Antártica se tornou um cemitério silencioso e depois apenas gelo. Mas a parte mais fascinante dessa história é que nada disso foi destruído completamente. Tudo está lá, tudo está preservado. Quilômetros de gelo cobrem não apenas o continente, mas também sua memória. Debaixo dessa massa congelada existem montanhas inteiras, vales profundos, lagos subterrâneos, rios líquidos que não congelam por causa da pressão.
E claro, fósseis de criaturas que viveram naquele paraíso antártico. A Antártica é um livro fechado por gelo, e cada nova camada é uma página da história do planeta esperando para ser lida. A questão que muitos cientistas fazem hoje é: o que exatamente ainda está lá? Que tipo de vida microscópica sobrevive em lagos isolados há milhões de anos? Que fósseis intactos ainda estão enterrados sob o gelo? Que pistas sobre o passado da Terra e até sobre possíveis formas de vida em outros planetas podem estar escondidas sob essa camada espessa? Explorar esse mundo não é simples. Exige tecnologia de ponta, preparo extremo e uma logística quase impossível. A Antártica não perdoa erros. É um dos ambientes mais hostis já enfrentados pelo ser humano, mas cada descoberta feita lá muda a forma como entendemos a história da vida. A Antártica já foi quente, já foi verde, já foi lar de criaturas gigantescas, já foi palco de batalhas entre tubarões gigantes e baleias colossais, já foi dominada por aves predadoras, por pinguins enormes, por florestas densas e por rios caudalosos. Hoje é apenas gelo, um gelo que esconde um mundo perdido. E talvez, conforme o clima da Terra volta a aquecer, esse mundo comece a despertar novamente. Talvez florestas cresçam onde hoje existe apenas neve. Talvez regiões inteiras do continente se tornem habitáveis no futuro distante. Talvez a Antártica esteja destinada a renascer, assim como aconteceu inúmeras vezes no passado. Olhar para a Antártica é olhar para a capacidade extrema do planeta de se transformar. É olhar para tudo o que ele já foi e tudo o que ele pode voltar a ser. E essa história, essa transformação colossal, é um dos maiores lembretes de que o mundo está sempre mudando e que aquilo que vemos hoje é apenas um instante breve na longa vida da Terra.